Batalha espiritual. Quem nunca ouviu falar desse tema, desse assunto, quem nunca teve um estudo, quem nunca pesquisou, quem nunca tentou se inteirar de como funciona. Vamos dar início aos estudos desse tema para que você possa estar aprendendo e conquistando vitórias e batalhando de uma forma mais direcionada, mais acertada para a tua vida. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria que aqui embaixo você deixasse o teu joia para que o YouTube possa estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas que também estejam procurando sobre esse assunto. Se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho que está aqui embaixo, para que você possa estar recebendo as atualizações que nós fazemos. Estamos postando 2 a 3 vídeos de forma semanal. E também que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas que estejam precisando de uma bênção, que estejam passando por esse problema, para que possam estar direcionando seus esforços na direção correta. Quando nós falamos de batalha espiritual, nós falamos de uma luta que ocorre no mundo espiritual, mas não é apenas isso, não é uma luta simples que ocorre no mundo espiritual. É uma luta que acontece entre dois reinos, reinos que são inimigos, reinos que querem dominar o mundo espiritual e querem sobressair em direção ao outro. Um é o reino de Deus, o reino da luz, o Criador e Senhor do universo, aquele que sustenta tudo. E o outro é o reino das trevas, o reino do inimigo, daquele que se rebelou contra Deus porque queria ser igual a Deus. E esses dois reinos estão em luta desde tempos remotos, onde a Bíblia não nos diz, não nos precisa exatamente quando que começou isso, essa batalha, ou quando o inimigo se levantou contra Deus. Nós vemos o início dessa batalha no Jardim do Éden, quando a serpente engana Eva e depois Eva vai e engana Adão. Ali existem muitos princípios, muitas coisas que ocorreram no mundo espiritual e que com o tempo nós vamos entrar nesse assunto. Porém, ali quando Adão peca, Deus que havia dado o domínio para Adão, ele pega esse domínio e passa para o inimigo, para Satanás. Mas para que Deus deu o domínio da terra naquele momento para Adão? Deus deu o domínio para que Adão procriasse, para que a descendência de Adão levasse o reino de Deus para a terra, e o Jardim do Éden iria se expandir conforme a população de Adão crescesse e levasse o reino de Deus, a terra expandisse na terra. O objetivo de Deus era trazer o reino espiritual que está lá em cima e fazer com que invadisse o mundo físico, para que ele então dominasse toda a terra. Havia um motivo, havia um propósito daquilo, porém Adão, que tinha o conhecimento de Deus, passou esse conhecimento para Eva, e num determinado momento a serpente aparece a Eva. Todos nós conhecemos aquela passagem, engana a Eva, na realidade não engana. A serpente faz uma pergunta para Eva e ali percebe que havia uma interpretação errônea de Eva dentro daquilo que Adão havia passado para ela, dentro daquilo que Deus havia passado para Adão. E aí nós não sabemos se a transmissão ocorreu de forma falha de Adão para Eva ou se Eva interpretou de uma forma errada. Mas se você comparar aquilo que Deus disse para Adão com aquilo que Deus disse, com aquilo que Eva disse para a serpente, você vai perceber que existe algumas diferenças insignificantes, mas que o inimigo pega aquela diferença, percebe que há ali um problema de interpretação na ordem recebida por Deus e entra ali naquele defeito, ali naquela má interpretação e trabalha a mente de Eva e faz com que Eva partisse ainda mais para o lado errado, entendesse de uma forma ainda mais errada a ordem de Deus. E quando Eva se deixa envolver pela serpente,
que era o inimigo que havia incorporado naquela serpente, e pega aquele fruto e leva para Adão. Adão então come aquele fruto e peca. Ali nós percebemos alguns pontos. Primeiro, que quando a Eva come o fruto, não acontece nada com a terra, os olhos não se abrem, a terra não é amaldiçoada. Por quê? Porque a ordem para administrar a terra não foi dada a Eva, foi dada a Adão. A ordem de guarda foi dada a Adão. E quando Eva come aquele fruto, aí nós entramos num outro princípio que nós vamos estudar mais para frente, que é de legalidade. Dá direito a quê? A que Satanás, de uma certa forma, venha a se utilizar de Eva para quê? Para levar uma mensagem errada a Adão. Então, quando Eva chega até Adão, não é apenas Eva, é Eva junto com aquela carga de pecado que faz com que Adão veja algo diferente em Eva. E como Adão não tinha noção de pecado, não tinha noção de batalha espiritual, de inimigo, de tudo isso, Adão se deixa levar. Então, quando Adão pega aquele fruto e come aquele fruto, aí sim os olhos dele se abrem, porque os dois pecaram, os dois erraram, e a ordem de guarda estava em Adão. Então, quando Adão erra, a terra então se torna amaldiçoada. Por quê? Porque Adão peca, e quando Adão peca, ele pega o domínio que Deus tinha dado a ele, lá no final do Gênesis capítulo 1, que Deus manda Adão governe sobre todo mundo, administre tudo isso e expanda. Essa era a ordem, e Adão falha nessa ordem e passa esse comando para Satanás. E a partir daquele momento, Satanás pega a autoridade de Adão sobre a terra e começa a administrar a terra. E começa a gerir. E um dos motivos da terra ser amaldiçoada não é pelo erro de Adão, não é apenas pelo erro de Adão. Tudo aquilo que está debaixo da administração de Satanás, tudo aquilo que está debaixo da ordem de Satanás, tudo aquilo que está debaixo do domínio das trevas é amaldiçoado. Tudo aquilo que está debaixo do domínio das trevas é para causar dores para o ser humano, é para causar tristeza ao ser humano. E é por isso que Deus então lança aquela palavra a Adão: toda a terra está amaldiçoada, ou será amaldiçoada por tua causa. Não é que Deus estava em si amaldiçoando a criação, mas estava falando a partir desse momento, porque você pecou, toda a terra vai estar amaldiçoada. E hoje nós entendemos, com um conhecimento mais amplo, com outras revelações que a Bíblia nos trouxe, Cristo também nos trouxe, é que a terra se torna amaldiçoada porque ela está debaixo do domínio das trevas. Várias vezes nos evangelhos, Cristo fala: o mundo jaz no maligno, o mundo não pertence ao diabo. Nós não podemos falar que o mundo pertence ao diabo. Salmos fala que a terra e toda a sua plenitude pertencem a Deus. Pertence a Deus por quê? Porque Deus criou, é propriedade de Deus. Porém, a administração está debaixo das trevas. Por quê? Porque quando o ser humano peca, o inimigo utiliza do pecado para quê? Para administrar circunstâncias e levar o mundo a servir a ele cada vez mais, a infiltrar no pecado, a entrar no pecado, a mergulhar no pecado. Porém, as trevas têm um ponto principal: elas não querem ser percebidas, elas querem passar pela história sem que a história perceba que é Satanás. Satanás quer andar pela história sem que as pessoas percebam que é ele. Você pode perceber isso quando você vai falar de Cristo, quando você vai evangelizar. Muitas pessoas às vezes aceitam aquilo que você está falando, porém você percebe que é um ponto de dúvida: será mesmo? Será mesmo que é Satanás? Será mesmo que é o inferno? E aí cai naquele ponto: ou nós supervalorizamos o inferno, ficamos com muito medo dele, porque damos uma força muito grande a ele, ou nós menosprezamos: não vou dar toda essa força para ele não, eu não vou dar tudo isso. O nosso inimigo, ele é muito forte, e ele usa
tudo que ele tem de uma forma extremamente organizada. Para quê? Para que o mundo esteja cada vez mais mergulhado no inferno, esteja cada vez mais mergulhado no pecado, e ao invés de expandir o reino de Deus na terra, os servos dele estão expandindo o reino do inferno na terra. E a batalha espiritual entra nesse âmbito hoje, onde que a igreja está lutando, está batalhando para quê? Para expandir o reino da luz. E é nessa batalha, e é nesse contexto que a igreja está inserida hoje. E é nesse contexto que nós hoje estamos lutando para quê? Para vencermos. E é muito difícil você vencer em território que não é seu. Paulo mesmo fala lá na Epístola aos Coríntios que o nosso reino não é desse mundo, que a nossa cidadania não é desse mundo. Jesus fala em João capítulo 17 que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. E por não pertencermos a esse mundo, Satanás luta conosco com todas as armas que ele tem, de todas as formas que ele tem. E a principal arma que ele utiliza é a economia, é o dinheiro, é a vida financeira. Se nós estudarmos, nós vamos estudarmos como que ele se organiza, nós vamos perceber que para cada área existe uma entidade. Existe uma força que atua. Na área do orgulho existe uma força. Na área da perversão sexual existe uma outra força. Porém, na área financeira é a única área em que existem 4 entidades que batalham para quê? Para destruir a vida financeira. A Bíblia dá nomes, que é o migrador, devorador, destruidor e o aniquilador. Esses 4 trabalham em conjunto para quê? Para que a vida financeira sofra dano. Porque a vida financeira sofrendo dano, nós nos concentramos mais um ponto e esquecemos o outro, e a igreja sofre. A igreja perde provisão. E a igreja hoje, ela precisa de provisão, mas principalmente de provisão espiritual, principalmente de oração, principalmente de jejum e principalmente de estudar a palavra de Deus. Aí nós percebemos o porquê da oração. A oração é o momento onde você vai falar com Deus, onde você vai clamar a Deus. Nós percebemos que não sabemos o momento de oração que Eva tinha com Deus, mas Deus descia todo o dia, na viração do dia, e conversava com Adão. Na Bíblia não relata se Eva estava presente, mas Adão conversava com Deus. Quando nós falamos em estudar a palavra de Deus, nós falamos em interpretar a Bíblia de uma forma correta. Nós percebemos o perigo de se interpretar a Bíblia de uma forma errada quando Eva cai, quando Eva tropeça. A serpente utiliza uma interpretação errada daquilo que Adão passou para Eva. Nós não sabemos, eu repito, se o erro estava na transmissão de Adão para Eva, ou se foi Eva que interpretou errado ou não concordou muito com Deus. Mas sabemos que aquilo que Eva falou para a serpente era diferente daquilo que Deus havia falado para Adão. Então, uma interpretação errada da palavra de Deus me incorre em perigo. Perigo do quê? De ser enganado pelas trevas. E tem um outro ponto muito importante, que é o jejum. Quando eu jejuo, eu estou fazendo um sacrifício, falando para Deus que eu quero aquilo, que eu quero uma determinada bênção, ou que eu quero uma revelação, ou que eu quero uma determinada unção, ou uma determinada vitória. Os 3 andam juntos. E tem um quarto que é aquilo que vai cobrir, que é a permanência na igreja. Eu não posso orar, jejuar e ler a Bíblia sem estar debaixo de uma cobertura espiritual e sem pertencer a uma denominação, a um reino. A minha porta de entrada ao reino de Deus é justamente a igreja. Eu preciso estar debaixo de uma cobertura espiritual que também precisa seguir princípios. E tudo isso nós vamos estudar e discutir nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.